Capítulo 29. Este é, pois, o conteúdo da carta que o profeta Jeremias mandou de Jerusalém aos anciãos e líderes que ainda viviam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram levados cativos de Jerusalém para a Babilônia. A carta foi enviada por intermédio de Eleasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia: Assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel, a todos os exilados que desterrei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e comei de seus frutos. Casai-vos e gerai muitos filhos e filhas. Escolhei esposas para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento, a fim de que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a diminuir o meu povo em número de pessoas. Dedicai-vos à busca da prosperidade da cidade para onde vos deportei, e orai a Yahvé em favor dela, porque o progresso dela será a vossa prosperidade. Porquanto assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: Não vos deixeis enganar pelos profetas e adivinhos que habitam entre vós, nem deis atenção aos sonhos que vós mesmos os estimulam a ter. Ora, eles vos profetizam falsas visões e palavras em meu nome. Eis que eu jamais os enviei, afirma o Senhor. Assim diz Yahvé: Quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor, de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de vos fazer prosperar, e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e vos conduzirei de volta do cativeiro, restaurando a vossa sorte. Então eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde vos dispersei, e vos repatriarei para o lugar de onde vos deportei, afirma o Senhor. Mas podeis alegar: Mas foi Yahvé que nos levantou profetas na Babilônia. Contudo, assim diz o Senhor sobre o rei que se assenta no trono de Davi e em relação a todo o povo que permanece nessa cidade, vossos irmãos e compatriotas que não foram convosco para o exílio. Assim diz o Eterno Todo-Poderoso: Enviarei a guerra, a fome e a peste contra eles. Lidarei com eles como se lida com figos ruins, absolutamente desagradáveis ao paladar. Eu os perseguirei com a guerra, a fome e a peste. Farei deles objeto de terror para todos os reinos da terra. Maldição, zombaria e exemplo de afronta entre todas as nações para onde eu os desterrei. Porque eles não deram atenção às minhas palavras, adverte o Senhor. Palavras que lhes enviei pelos meus servos, os profetas. Mas vós também não quisestes dar atenção, diz Yahvé. Agora, pois, ouvi a palavra do Senhor, vós todos os despatriados que mandei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Mazeias, que vos profetizam mentiras em meu nome.
eu os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os exterminará diante de todos vós. E por causa deles será pronunciada uma maldição sobre todos os deportados de Judá que estão na Babilônia, e se tornará um dito popular: que o Senhor te faça como a Zedequias e como a Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou vivos, porquanto cometeram total insensatez em Israel, adulteraram com as mulheres de seus amigos, e em meu nome falaram mentiras que eu jamais mandei que falassem. Entretanto, eu sei de tudo e sou testemunha disso, afirma Yahvé. Então falarás a Semaías, cidadão de Nelã: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maseias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, e comunicaste a Sofonias: o Senhor te designou sacerdote em lugar de Joiada, como encarregado de zelar pela casa de Yahvé, para que lançasses na prisão e prendesses com uma corrente no pescoço qualquer louco que se atrevesse a profetizar. Então, por que não repreendestes Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vós? Pois ele até mesmo nos enviou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia, informando que: eis que o tempo da expatriação será longo. Edificai, pois, casas e habitai nelas, plantai pomares e alimentai-vos dos seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a missiva para o profeta Jeremias. Então Yahvé dirigiu a palavra a Jeremias, ordenando: envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor em relação a Semaías, o Nelamita: ainda que eu mesmo não o tenha enviado, Semaías vos profetizou e fez com que acreditastes em mentiras. Por este motivo, eis o que determina o Senhor: castigarei Semaías de Nelã e os seus descendentes. Ele não terá nenhum parente que viva entre este povo, tampouco chegará a contemplar o bem que realizarei em benefício de meu povo, assevera Yahvé, porque ele pregou rebelião contra o Senhor. Capítulo 30. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, o Senhor. Assim ordena Yahvé, o Deus de Israel: escreve sobre um sefer, rolo de livro, todas as palavras que eu te disse. Porquanto dias virão, diz o Senhor, em que mudarei o destino do meu povo, Israel e Judá, e os farei retornar à terra que dei aos seus antepassados, e eles dela tomarão posse, assevera Yahvé. Estas são, pois, as palavras que o Senhor comunicou acerca de Israel e de Judá. Assim diz Yahvé: ouvimos gritos horríveis de grande pavor, mas nenhum brado de paz. Indagai, pois, e considerai se um homem é capaz de dar à luz. Ora, por que então vejo todos os homens com as mãos sobre o ventre, como é comum às mulheres em trabalho de parto? Por que todos os rostos estão descurados, pálidos? Ah, como será terrível aquele dia, incomparavelmente doloroso. Será um tempo de tremenda angústia para Jacó. Contudo, ele será salvo. Naquele dia, afirma o Eterno Todo-Poderoso, quebrarei o jugo que está sobre o pescoço deles e arrebentarei as suas correntes. Não mais serão escravizados por qualquer outra nação, mas servirão a Yahvé seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes designarei. Portanto, não temas, Jacó meu servo, nem te assustes, ó Israel, assevera o Senhor. Eu mesmo te salvarei de um lugar distante, e os teus descendentes da terra do seu exílio. Jacó retornará e se estabelecerá em paz e segurança, e ninguém voltará a atemorizar-te. Porquanto eu sou contigo para te salvar, afirma Yahvé. Destruirei por completo todas as nações entre as quais eu mesmo te espalhei. A ti, entretanto, não exterminarei, mas certamente te castigarei com medida justa. Ora, de modo algum te livrarei do teu merecido corretivo, porque assim afirma o Senhor: a tua fratura é irremediável e a tua ferida gravíssima. Não há quem possa defender a tua causa, não há remédio nem cura para o teu ferimento que não consegue cicatrizar-se. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram nem se importam contigo. Eu a golpeei com a violência de um inimigo,
ministrei-te um castigo cruel, porquanto grande é a tua malignidade e numerosos são os teus erros e pecados. Por que gritas de dor? Por causa da tua ferida aberta e incurável? Ora, tive que punir-te deste modo por causa da imensidão da tua iniquidade e por se terem multiplicado os teus pecados. Contudo, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão mandados para o exílio. E os que te assaltam e despojam serão igualmente espoliados, e entregarei como saque todos os que te saqueiam. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas, garante Yahvé. Porque chamaram-te a rejeitada Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Assim diz o Senhor, eis que mudarei a sorte das tendas de Jacó. Terei compaixão das tuas moradas. A cidade será reconstruída sobre as suas ruínas, e o palácio no seu devido lugar. Então por toda parte se ouvirá brados de ações de graça e o som alegre de júbilo. Eu farei com que meu povo cresça e multiplique-se, que seu número de pessoas jamais diminua. Eu os honrarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como nos tempos antigos, e a sua comunidade será estabelecida diante de mim. Castigarei todos aqueles que os oprimem. Seu líder será um dentre eles, seu governante virá igualmente do meio deles. Eu os atrairei para perto, e ele se aproximará de mim, porquanto quem se arriscaria a chegar perto da minha pessoa? Indaga Yahvé. Então vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Aí está a tempestade do Senhor, a sua fúria já foi desencadeada. Um vendaval arrasador se precipitará sobre a cabeça dos ímpios. A ira de Yahvé não se afastará, até que ele tenha completado todos os seus propósitos. Em dias vindouros tudo isso ficará mais claro, e entendereis completamente. Capítulo 31. Eis que naquela época prevê o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Portanto, assevera Yahvé, encontrou graça no deserto o povo que escapou da morte, quando Israel buscava descanso. Vindo de uma terra distante, Yahvé apareceu a Israel assegurando, com amor eterno te amei, com amor leal te atraí para mim mesmo. Portanto, eu te edificarei mais uma vez, ó bela Virgem Israel, de novo serás adornada, e com teus tamborins sairás dançando com os que se alegram. Ainda plantarás muitas vinhas nos montes de Samaria, videiras antes profanadas pelos próprios viticultores que as plantaram. Porquanto vem se aproximando o dia em que os sentinelas bradarão nas colinas de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, à presença de Yahvé nosso Deus. Pois assim declara o Senhor, cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações, proclamai, entoai louvores, e dizei, ó Yahvé, eis que salvaste o teu povo, o remanescente de Israel. Eu os atrairei da terra do norte, e os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Chegarão em prantos, mas eu os conduzirei e abençoarei com todas as consolações. Eu mesmo os guiarei aos ribeiros de águas puras, pelo caminho do direito em que não há tropeço, porque sou Abba, pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, ó nações, e proclamai-a nas longínquas terras à beira-mar. Aquele que deportou Israel o reunirá e cuidará dele como o pastor faz com seu rebanho. Pois Yahvé resgatou Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Sendo assim, virão e cantarão de júbilo nos lugares altos de Sião. Ficarão radiantes de alegria por causa da bondade e com os muitos bens oferecidos pelo Senhor, os cereais, o bom vinho, o azeite puro, as crias das ovelhas e das vacas serão como um jardim bem cuidado e não mais se entristecerão.
Então as jovens dançarão de alegria, como também os rapazes e os idosos. Transformarei toda a tristeza deles em imensa satisfação e alegria. Eu pessoalmente lhes darei consolo e júbilo em vez de amargura e lamento. Satisfarei os sacerdotes com generosidade e fartura, e o meu povo será plenamente saciado pela minha misericórdia, assevera o Senhor. Assim, pois, declara Yahvé: eis que um clamor se ouviu por toda Ramá, lamentação, amargura e muito pranto. É Raquel chorando por seus filhos, e de nenhum modo se deixa consolar, porque já não existem. Assim declara Yahvé: reprime a tua dor e o choro dos teus sentimentos. Proíbe as lágrimas de jorrarem nos teus olhos, porque o teu trabalho e sofrimento serão recompensados, assegura o Senhor. Eles retornarão da terra do inimigo. Por isso, há esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me corrigiste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja de fato restaurado, porquanto tu és Yahvé, o meu Deus. Em verdade, depois de desviar-me, eu me arrependi profundamente. Depois que compreendi, bati no peito em sinal de arrependimento. Estou deveras envergonhado e humilhado, porque trago sobre a minha pessoa a desgraça da minha inconsequência juvenil. Não é Efraim o meu filho amado, o filho em quem tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por esse motivo, meu coração se comove por ele. Ele ministrarei a minha total compaixão, afirma o Senhor. Coloca marcos e põe sinais nas estradas. Reflete sobre o caminho pelo qual andaste. Regressa depressa, ó Virgem de Israel. Volta para as tuas cidades. Até quando caminharás hesitante, ó filha rebelde? Pois Yahvé criou algo absolutamente novo sobre esta terra. Uma mulher protegerá um guerreiro. Assim, pois, diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: quando eu trouxer de volta os despatriados, então se dirá novamente na terra de Judá e nas suas cidades: o Senhor te abençoe, ó morada da justiça, ó monte sagrado. E o povo de Judá viverá nela e em todas as suas cidades, tanto os lavradores como os nômades que viajam com seus rebanhos. Eis, portanto, que restaurarei o ânimo do abatido, animarei o exausto e darei força aos enfraquecidos. Então acordei e olhei em redor. O meu sono havia sido tranquilo e agradável. Dias virão, revela Yahvé, em que semearei nas comunidades de Israel e de Judá homens e animais em grande quantidade. Assim como estive atento para arrancar e derrubar, para demolir, destruir e arrasar, do mesmo modo zelarei por edificar e plantar, assevera o Senhor. Assim, naquela época, não mais se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio erro e pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se embotarão. Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, mesmo sendo eu o marido divino deles, assevera Yahvé. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel, passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá, a lei, na mente deles, e as escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim, serei de fato Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem seu irmão pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor. Porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor. Porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecados. Assim fala Yahvé,
que estabeleceu o sol para iluminar o dia e determinou que a lua e as estrelas tivessem seu brilho, contemplado ainda com mais esplendor durante as noites que agita o mar, para que as suas ondas rujam. O seu nome é Yahvé, o Eterno dos Exércitos. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e sempre. Portanto, assim declara Yahvé: se os céus em cima puderem ser medidos e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Assim, eis que estão se aproximando os dias, adverte Yahvé, em que esta cidade será construída para o Senhor, desde a torre de Hananeel até a porta chamada de Esquina. A corda de medir será estendida diretamente até a colina de Garebe, virará e seguirá em direção a Goa, e todo o vale onde cadáveres e cinzas são lançados, e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, tudo será consagrado a Yahvé. Nunca mais esta cidade verá a guerra sem fim, a destruição e o desespero. Capítulo 32. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte de Yahvé, no 10º ano de Zedequias, rei de Judá, no 18º ano de Nabucodonosor. Naquele tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias era mantido preso no pátio da guarda do Palácio Real de Judá. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado o profeta Jeremias, acusando-o de pregar a seguinte profecia: eis que Yahvé entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus babilônios, mas com toda a certeza será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com seus próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde permanecerá até que Yahvé trate da situação dele, e ainda se eles lutarem contra os babilônios, não alcançarão vitória. Então Jeremias declarou: eis que Yahvé dirigiu-me a sua palavra nos seguintes termos: Hanamiel, filho do seu tio Salum, virá ao seu encontro e proporá: compra, pois, o meu campo que está em Anatote, porquanto tens o direito de resgate, igualmente tua é a responsabilidade de comprá-lo. Então, de acordo com a palavra do Senhor, meu primo Hanamiel veio encontrar-se comigo no pátio da guarda e me declarou: compra o meu campo que está em Anatote, nas terras de Benjamim, porque o direito de herança e resgate diante da lei é teu. Compra-o para ti sem demora. Então compreendi que esta era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo Hanamiel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura de posse da terra e pesei a prata na balança diante de testemunhas por mim convidadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições da compra, bem como a cópia não selada. E entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazeias, na presença de meu primo Hanamiel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Então, diante deles, dei as seguintes orientações a Baruque: assim diz o Eterno, Todo-Poderoso, Deus de Israel: toma estas escrituras de compra, tanto a selada quanto a aberta, e coloque-as em um vaso de barro, a fim de que sejam conservadas por vários anos. Pois assim declara Yahvé dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois de entregar a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei a Yahvé: ó Eterno meu Deus, tu que fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido,
prometido, nada é impossível para ti. Tu usas de misericórdia até 1000 gerações, mas retribuis o pecado dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Yahvé dos exércitos. Teus propósitos são altíssimos e tuas realizações poderosas. Teus olhos observam todo o comportamento dos seres humanos, a fim de retribuires a cada pessoa segundo a sua atitude, segundo merecem os seus atos. Fizestes sinais e maravilhas na terra do Egito, que duram até o dia de hoje, tanto em Israel como entre toda a humanidade, e construísse para ti uma reputação como a que tens hoje em toda a terra. Libertaste o teu povo Israel das mãos dos egípcios e da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com braço forte e causando grande pavor entre todos. E lhes concedeste a terra que juraste a seus pais que lhes daria, uma terra que jorra leite e mel. Vieram e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram conforme a tua lei. Eles nada fizeram de tudo o que lhes mandaste fazer. Por isso tu enviaste sobre eles todo tipo de desgraça. As rampas já chegam à cidade para conquistá-la. Ela está entregue nas mãos dos caldeus babilônios, que a estão enfraquecendo mediante a guerra, a fome e a peste. O que profetizastes de fato se cumpriu. Teus próprios olhos o podem comprovar. Contudo, tu me ordenaste, ó eterno Deus, compra para ti mesmo o terreno que te indiquei e convoca testemunhas, embora a cidade já esteja sendo tomada pelos babilônios. Eis que a palavra de Yahvé veio a mim declarando: Eu sou Yahvé, o Deus de toda a humanidade. Existe algo em todo o universo que eu não possa realizar? Portanto, assim afirma o Senhor: Eis que estou entregando esta cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando esta cidade invadirão e a incendiarão. Eles a queimarão com todas as suas casas, nas quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Porquanto desde a sua juventude os filhos de Israel e de Judá têm praticado somente o que julgo mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar-me a ira, afirma Yahvé. Desde o dia em que foi construída até os dias de hoje, esta cidade tem despertado o meu furor, de tal modo que tenho que tirá-la de diante da minha face. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha cólera devido a todo o mal que tem praticado, tanto o povo como seus reis, governantes, líderes, sacerdotes e até seus profetas, assim como todas as pessoas de Judá e todos os habitantes de Jerusalém. Eis que todo o meu povo voltou suas costas para mim e não me olhou de frente. Ainda que eu mesmo os tenha ensinado repetidas vezes, preferiram não me dar ouvidos, tampouco aceitaram a disciplina e a correção que lhes apliquei. Chegaram ao cúmulo de profanar o templo que leva o meu nome, conservando em suas dependências as imagens de seus ídolos. Também construíram os postes ídolos e altos para Baal, que estão no vale de Ben-Rinom, para oferecer como holocausto a Moloque, os seus próprios filhos e as suas filhas, sacrifício que jamais ordenei, ritual repugnante que nunca imaginei aceitar, e deste modo levaram Judá a pecar horrivelmente. Portanto, assim afirma Yahvé a esta cidade, sobre a qual chegam notícias de toda parte, dando conta que em breve será entregue nas mãos dos caldeus babilônios por meio da guerra, da fome e das doenças contagiosas. Eis que eu os remirei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu juízo e na minha grande e terrível indignação, e os trarei de volta a este exato lugar, e farei com que habitem em plena segurança. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só propósito, um só coração e um só caminho, a fim de que me amem com amor reverente para sempre, para o seu bem e para o bem de seus filhos no futuro. Farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de abençoá-los com tudo de bom, e colocarei o meu temor no íntimo do seu ser, para que nunca mais se afastem da minha pessoa.
Eu me alegrarei fazendo-lhes o bem, e os plantarei com firmeza nesta terra, com toda a minha fidelidade e carinho. Porquanto assim afirma o Senhor, do mesmo modo como eu trouxe sobre este povo toda esta grande catástrofe, também trarei sobre ele todo o bem que lhe tenho prometido. Campos e propriedades serão novamente comprados em toda esta terra sobre a qual dizeis: eis que a nossa terra está toda arrasada, sem seu povo, nem mesmo os animais continuam vivendo aqui, pois está toda dominada pelos babilônios. Terrenos serão adquiridos mediante o pagamento de prata e com a garantia de escrituras de posse assinadas e seladas na presença de testemunhas idôneas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá, nas planícies e do Neguebe, nas cidades da região sul, porque eu restaurarei o bom destino deles. Palavra do Senhor.